Vamos lá. Vamos dar abertura à nossa palestra. Prevenção e promoção de saúde, educação, emoção e saúde. Quero dizer primeiro que eu estou muito orgulhosa de todos vocês, porque esse ano a gente fez diferente, a gente deu uma oportunidade para vocês se colocarem em ação, e vocês agarraram essa oportunidade. Então, desde já, de primeiro, quero deixar meu sincero agradecimento. Por que o tema é prevenção e promoção de saúde? Porque a gente tem uma ideia de que saúde mental ela é feita de grandes hábitos, sabe? Como se alguém fosse falar alguma coisa e aquilo ali, caraca, aquilo ali, nossa, aquilo ali é incrível, a partir daquilo a mudança vai acontecer. E a mudança vai acontecer. E não, a saúde mental ela é feita de pequenos hábitos. É dia após dia, é um processo que você vai começar a ter com você mesmo, né? Então, isso, na verdade, é promover a saúde. Que, na verdade, a gente faz. Trabalhamos temas no projeto de vida. Trabalhamos temas como... Isso aqui eu estou zoando no segundo ano, tá, gente? Autoconhecimento, emoção. Então, a gente já está promovendo a saúde. Prevenção fala de um mês específico. Prevenção fala de um evento específico, que é importante tão quanto a promoção. Mas uma não se faz sem a outra. É necessário que as duas caminhem juntas, né? Junto com a escola, junto com a família, junto com políticas públicas, para que a gente consiga alcançar uma saúde mental não plena, porque não existe, mas uma saúde mental saudável. Isso é uma busca de hábitos dia após dia. Partindo daí, com muito orgulho, com muito prazer, que eu vou chamar os nossos primeiros moderadores. Só um minutinho. Nessa abertura também eu queria fazer um agradecimento em nome da direção, da coordenação, por esse trabalho árduo que a Andressa tem realizado à frente do projeto de vida, na semana de promoção e prevenção. E a gente que conhece as escolas, tem feedback de outras instituições, sabemos que esse tipo de trabalho não é comum. Né? Por toda essa dedicação, por todo esse trabalho, eu queria pedir uma salva de palmas para a professora Andressa. Pode continuar. Vocês pensam que só vocês ficam nervosos, eu também estou nervosa pra caramba. Tá, mas cada dia de palestra vai ter um moderador do segundo ano médio ou do terceiro ano médio. E hoje é com muito carinho, muito agradecimento que eu vou chamar os moderadores de hoje, que é a Maria Laura, do segundo ano médio. Pode bater palma, gente! E é o Matheus Dias, do segundo ano médio. Eles vão fazer a abertura da nossa palestra com o tema Estratégias Nutricionais para Reduzir o Estresse. Obrigada. Oi. Oi, bom dia. Tudo bem com vocês? Tá bom. Então, a nossa palestra é meio que sobre os sentimentos e ligados a coisas nutricionais e coisas assim. Eu não sei exatamente o nome, mas é mais ou menos isso, que eu não consegui gravar. Então, eu não sei se vocês já sentiram, tipo, como se vocês estivessem mal ou se vocês estivessem tristes e acabaram não conseguindo comer, ou acabaram sentindo muita fome e muita vontade de comer. Só que isso acontece porque a gente acaba ligando os sentimentos à comida. Porque isso acontece muito normalmente, mas não é muito falado essas coisas em lugar nenhum. Então, com isso, a gente acaba se cobrando em muitos aspectos, porque se a gente fica muito ansioso, a gente acaba comendo demais, a gente acaba engordando, e com isso a gente se culpa por isso. Muitas pessoas se culpam por isso. E se a gente talvez fique triste, também ansioso, a gente acaba perdendo a fome. E acaba não conseguindo comer ou não sentindo nenhum tipo de fome ou algo do tipo.
Então, quando isso acontece, a gente acaba se cobrando, porque a gente acaba impondo na nossa cabeça que a gente tem que ter um corpo perfeito. E a gente acaba não conseguindo isso. Porque cada coisa que acontece, a gente acaba descontando na comida, ou a gente acaba descontando no nosso corpo, em vários aspectos e coisas assim. E com isso, eu vou passar para o Matheus, que ele vai dar uma introdução sobre alguns tipos de transtornos e algumas outras coisas alimentares. Bom dia. Eu vou dar alguns exemplos de transtornos, né? A gente tem a anorexia nervosa, a bulimia nervosa e a compulsão alimentar. Mas a gente também pode citar a seletividade alimentar. Ela não é exatamente um transtorno, né? Mas é uma coisa que os profissionais de saúde podem tomar como paralelo para saber outros tipos de transtornos, né, como do aspecto autista, o TEA, né. Mesmo que não seja necessário ter sintomas de atividade para desenvolver a compulsão alimentar, as duas têm uma relação, né, elas estão diretamente ligadas. E muitas vezes a ligação entre a ansiedade e a compulsão alimentar, elas derivam de problemas relacionados à baixa autoestima, obesidade, né, a culpa, frustração. E nessas condições, as crises de ansiedade, elas surgem e se tornam um estímulo para a pessoa buscar solução nos alimentos, né? É um gatilho. Porque o nosso cérebro, ele basicamente, ele está, entrando em colapso e ele quer fonte de dopamina rápida. Então, ele vê nos alimentos esse livramento, né? Então, eu vou agora apresentar para vocês uma das nossas palestrantes, que é a Marcela Acioli. Isso, ela tem 31 anos, é nutricionista, formada pela instituição Unigran Rio, pós-graduando em nutrição clínica funcional, integrativa e comportamental na UFRJ. Atualmente trabalha com atendimento em consultório e domiciliar. Eu ainda falo isso, né? A nutricionista Ana Beatriz, de 22 anos, bacharel em nutrição na Unigran Rio, pós-graduada em emagrecimento, estética e fitoterapia. Atualmente fazendo atendimentos em consultórios e online. Aqui. Ah, sim, não pode pegar. Gente, calma aí, vou apresentar minha amiga Jaqueline. Vem cá, Jaque. Tem idade? Fala um pouquinho, Jaque, da sua formação. Olá, tudo bem? Bom dia. Me chamo Jaqueline, também sou nutricionista, sou pós-graduanda em bariátrica e também me formei na Unigran Rio com as meninas, tá? Bom dia para vocês. Gente, olha, bom dia primeiramente. Que lindo, que prazer estar aqui. Eu tô um pouquinho nervosa porque meu problema é isso aqui. Eu acho que todo mundo, né? E aí, assim, eu gostaria... É Maria? Maria, obrigada pelo seu discurso. Você foi excelente, você também. Mas, assim, você trouxe um ponto que eu iria chegar em algum determinado ponto da palestra, que foi sobre o corpo perfeito. Quem disse que existe um corpo perfeito? Né? A gente tem que tirar, principalmente as meninas, tá? A gente tem que tirar um pouco isso do nosso vocabulário, parar com esse preconceito que infelizmente existe na sociedade hoje em dia, tá? E isso é muito sério. Então, assim, que nós possamos hoje abrir a nossa mente em relação a isso e entender que cada um tem o seu biotipo, cada um tem o seu corpo, tá bem? E que isso não diminui ninguém. Nós estamos aqui para buscar saúde e não um corpo que e não um corpo que a blogueira do Instagram está dizendo que é o ideal, tá bom? Então, assim, fiquei muito feliz com a sua fala. Você trouxe um assunto muito importante também, que é sobre a compulsão alimentar, né? Eu sou, como falaram, eu tenho 31 anos, que emoção. E eu vivi isso ao longo da minha vida.
Eu não ia trazer essa pauta, mas ele tocou no assunto, eu achei muito interessante trazer isso, e se liga à questão do corpo perfeito que a sociedade impõe. Eu vivo com esse transtorno desde a minha infância, isso começou há muitos anos atrás, então eu sei o quanto é ruim a gente descontar na comida as nossas frustrações, os nossos sonhos não realizados, que a gente impõe tantas metas na nossa vida, mesmo na idade de vocês, a gente já tem metas para o futuro, então assim, eu sei muito bem o que é viver isso, e foi muito difícil para mim, até na nutrição, me aceitar como nutricionista, mas hoje eu não tenho mais isso. Eu sou nutricionista com muito orgulho. E eu entendi que o meu corpo não define a minha inteligência e tudo que eu vivi até agora. Entendeu? Então, que nós possamos entender, literalmente, né? E respeitar o espaço do outro. Que respeitando o espaço do outro, começa ali a nossa sessão do respeito também, né? Então, sem mais delongas, gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Eu achei sensacional o tema, a proposta, a semana que vocês prepararam, eu achei assim, excelente. E toda a decoração toda também, a decoração, né? Ficou lindo. Ficou bem legal, parabéns aos alunos, aos envolvidos. Ficou muito... Gostaria muito de viver essa época novamente, então aproveitem cada detalhe. Passa muito rápido. Porque passa muito rápido, gente, e depois vem outros processos com a faculdade, as coisas ficam um pouquinho mais desafiadoras. Verdade. Mas não impossíveis. E aí na faculdade a gente se lembra do ensino médio e fala, como eu queria voltar pra ele. Que saudade. Então aproveitem esse momento que logo logo vai passar. Acredito que quem é do terceiro ano? E então ano que vem todo mundo já está com mentalidade de faculdade, alguns projetos, eu acredito, né? Alguém escolheu a nutrição como profissão? Aqui? Você? Qual é o seu nome? Júlia. Parabéns, Júlia. Ótima escolha. Quem não conhece... Vai sofrer um pouquinho, talvez? Vai sofrer um pouquinho, talvez? Só na bioquímica, mas depois fica tudo bem. Quem não conhece a nutrição... Você também? Ah, qual é o seu nome? Vitor Hugo! Você é animado, hein, Vitor Hugo? Hã? Ok, então. Fico feliz que tenho duas pessoas que escolheram a nutrição como profissão. Vocês irão amar. Vão amar bastante. Mas, enfim, sem mais delongas, né? Nós trouxemos aqui na nossa palestra, obrigada. Nós trouxemos aqui para a nossa palestra, vamos falar um pouquinho sobre a ansiedade e o estresse. Vamos trazer um pouquinho alguma coisa relacionada ao período de prova, que eu acredito que vocês estão vivendo agora esse estresse, né, de período de prova. E a gente sabe o quanto é difícil e desafiador. Sim. Eu não dormia particularmente. Madrugadas estudando. E então a gente trouxe alguma coisa relacionada a isso. Alguém aqui já foi... bem estressado assim no dia a dia? Caramba! Mas por que a mão levantou? Mas não, Mas eu não digo nem estressado, assim, de ser estressado, não. Estar estressado essa semana. Alguém está estressado essa semana? Fiquei sabendo que vocês estão em semana de provas. Eu não estou em semana de prova, não, mas estou bem estressada, porque eu fiquei ansiosa para estar aqui. Passei pelo período da ansiedade. E aí vocês observaram que, assim como eu não vou sentar porque eu gosto de ficar em pé. Assim como acontece o quê? Aquela irritabilidade. Nós ficamos, e quanto mais estudamos, mais esquecemos, né, realidade? Nesse período de estresse, não conseguimos nos concentrar, parece que acumulamos matérias, mas não foi isso. Eu acredito que nessa escola, eu acredito profundamente que ninguém aqui acumula matéria. A gente chega em casa e dá uma revisada. Qual é o seu nome? Breno, ele tem cara de não acumular matérias. Eu acredito profundamente que o Breno não acumula matérias. Ele é o exemplo da turma. Brincadeiras à parte, gente. Fica uma dica, não acumule matérias, porque a gente fica mais estressado e acha que não aprendeu nada, e literalmente não aprendeu porque a gente não estudou. Então, chegando em casa, revisa a sua aulinha, pega o final de semana, gente, meia horinha sem o Instagram, 1 hora já é o suficiente. Pega o seu caderno, revisa a sua matéria, isso vai ajudar muito no período de prova, vai diminuir a sensação de estresse e ansiedade para acabar aquela semana. Então, fica aí uma dica de ouro para vocês. Quer falar alguma coisa? E como a gente... Pode falar.
Vale ressaltar também que quando a gente está num período de estresse, ele precisa ser observado sim. Por quê? Esses estresses, eles podem ser consequências, por exemplo, de pressão alta, diminuição da imunidade, né, do nosso corpo, além de causar aquelas acnes, né, nas peles. Isso. Então, ele deve ser observado sim, né? É importante ressaltar isso. Você prestar atenção, né? Ter limites, você prestar atenção no que o seu corpo está te mostrando. Porque o corpo, ele fala com a gente, né? As questões das acnes, a gente tocou nas questões das acnes porque eu acredito que seja algo que... O que mais acontece, né? Acontece na parte da adolescência, da juventude, né? Então, o nosso corpo está falando com a gente. Então... Eu sou jovem, acontece comigo, né? Imagine vocês que são mais jovens ainda. Então, voltando aqui para os sintomas, a gente entendeu, então, que o quadro vem acompanhado de uma inquietação, uma piora de concentração, a qualidade de sono, ela diminui, a gente não consegue se concentrar, porque até para dormir a gente tem que se concentrar nesse período, né? Meu Deus, eu preciso me concentrar aqui, que amanhã eu tenho que acordar cedo para estudar, e a gente demora a se concentrar ali na qualidade de sono. Tem a questão da tensão muscular, e entrou muito bem no que eles falaram. Acontece o excesso de apetite ou a falta dele. Porque cada organismo reage de uma forma. Tem pessoas que vão comer mais, né? Que aí entra aquele comer emocional. E tem pessoas que vão diminuir o apetite e não vão sentir fome, vão sentir náuseas, né? Vão ter até ânsias de vômito, né? Falando um português mais claro. E vão acabar não se alimentando corretamente. E a questão da ansiedade, né, liga muito a esses fatos, né, inclusive ao estresse e todos esses outros sintomas que ela citou, né? Isso aí. E o que me chamou a atenção é que, fazendo uma breve pesquisa sobre ansiedade, e até entrei na depressão um pouquinho na minha pesquisa, e na questão de estresse, a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, vocês podem dar o Google depois aí, entender um pouquinho mais como que funciona, elas relatam que o nosso país está em primeiro lugar em relação a essas três patologias que eu citei aqui agora. A depressão, né? A ansiedade e o estresse. E o que mais nos chamou a atenção nessa pesquisa é que só 1/3 da nossa população, gente, o país é muito grande, só 1/3 dessa população se atenta a esses sintomas e procura uma ajuda profissional. Por isso que eu falei que é importante a gente estar linkado ao nosso corpo e observar o que eles estão falando. Conversar com o nosso responsável, ou não tem esse diálogo, né, dentro de casa, você pode conversar com um amigo, com o próprio professor na sua escola e relatar o que você anda sentindo, né? Essa irritabilidade, esse desconforto, essa falta de paciência, essa falta de concentração, e você se abrir para alguém, para que assim alguém possa te encaminhar para uma ajuda, porque não é vergonha nenhuma a gente pedir ajuda e procurar um tratamento adequado. Sim. Deixa eu só botar aqui, porque assim, na verdade, a gente usa um retroprojetor. Aí, vou só aqui me localizar. Então, assim, já foi constatado, né, que uma boa alimentação, uma alimentação adequada, ela faz com que o seu corpo e a sua mente, em relação ao físico, funcione completamente muito bem. Então, isso vai depender muito das suas escolhas alimentares, né? Não só a alimentação em si, mas a atividade física. Costumam dizer, né, que quando a gente vai, né, para academia e tudo mais, a gente deixa todo o nosso ódio para lá e nosso estresse do dia a dia. Então, é verdade, realmente. Sim. Gente, quem tá comigo aí, dá uma palma e meia, por favor. Só uma? E a meia? Acho que eles não sabem. Uma palma e meia. Quem tá comigo aí, dá uma palma e meia, por favor. Parabéns! Vamos lá então, galera. Falando sobre atividade física, é muito importante que praticamos atividade física. Eu não estou falando de educação física uma vez na semana na escola, não. Eu estou falando de uma prática de atividade física regular. Você buscar fazer um funcional, um crossfit, uma caminhada, uma corrida, o que você se identificar, tá bom? Um futebol. Um futebol para os meninos, para as meninas também, o handball, o vôlei, eu particularmente adoro o handball. Então, assim, é onde você vai liberar o seu estresse, vai liberar aquela sua ansiedade. Então é importante você buscar auxílio na prática de atividade física. Diminuir a tensão, né? Melhorar o sono, a qualidade do sono. Sim.
A gente trouxe alguma coisa relacionada sobre o cérebro, né? Que mesmo quando estamos dormindo, o nosso cérebro ele tá todo se projetando. Tá trabalhando ali. Tá trabalhando. Então, assim, ele necessita de um suplemento, né? Esse suplemento seria o quê? A alimentação. Uma boa qualidade de vida em relação à alimentação, a atividade física que a gente falou aqui agora. Vamos falar um pouquinho sobre a higiene do sono, que eu acredito que seja o maior desafio de hoje em dia. E quando eu falo maior desafio de hoje em dia, eu me incluo também. Eu tenho muita dificuldade de sair do ambiente de tela antes de dormir. Eu tenho praticado hoje em dia essa saída de ambiente de tela, mas eu encontro muita dificuldade. Eu no outro dia fui olhar no telefone, né, quantas horas eu passei na tela, né, e eu me surpreendi, foi ali que eu vi que realmente não dava mais para continuar daquela forma. E me atentou que na parte noturna, né, foi o horário que eu mais utilizei a tela. Então, a gente tem que se atentar a todas essas mudanças aí. E o Guia Alimentar da População Brasileira? Tá disponível também, tá, gente? É de graça, vocês podem acessar, tá disponível para todo mundo. No Google, é só pesquisar. Sim, lá. Guia Tá? Alimentar da População Brasileira. E ele diz que a alimentação é mais que ingestão de nutrientes. Ou seja, a alimentação é tudo, né? Isso porque ela afeta positivamente em todos os seus órgãos, e o seu cérebro principalmente, né? Pois é, pode falar. Vai. A gente se entende dessa forma. Sempre foi assim, não vai mudar. Então, aí a gente chegou à conclusão que deveríamos explicar para você como que funciona essa alimentação. Lembrando que a gente não está aqui para falar como todo mundo tem que fazer uma única coisa só, assim, assado. Até porque a dieta, né, o plano alimentar é individualizado, sim, né? Sim. Não é para uma pessoa só. Então, o seu corpo é diferente do dela. A sua ingestão é diferente, seu aporte é diferente. O que você precisa, talvez, é o que ela não precise. Mas uma alimentação adequada e saudável tem que conter macro e micronutrientes, né? Alguém sabe o que é macro e micronutrientes? Ou alguém não sabe? Não tem problema que eu vou explicar aqui pra vocês rapidamente também. A gente tem até aqui o Ken e a Barbie bem loucaço. Não sei se vai dar pra vocês verem. Calma aí. Quando a gente fala de micronutrientes, eles ficam... Não sei se vai dar pra vocês verem, mas eles ficam bem... Tipo, o que é isso, né? Da onde surgiu essa ideia? E aí, o macronutriente. O que é macronutriente? Carboidrato, proteína, lipídios. Vocês sabem o que é carboidrato? E aí, o que é carboidrato? Alguém se habilita? Pode dar um exemplo. Açúcar. Olha, muito bem. Você nasceu para ser nutricionista. Muito bem. Carboidrato. Palmas para uma palma e meia para ele, por favor. Muito obrigada. Carboidrato é o alimento, né, o macronutriente que dá mais energia para o nosso corpo. Então, tem aquela pessoa, né, que faz uma dieta low carb. Oh, Jesus. Gente, ela não tem vontade de viver. Porque ela fica sem energia, fadigada. Então, o carboidrato, ele é importante. Sim. Lembrando que a gente não está falando... Não, a gente não é contra a dieta low carb. Não, mas a dieta low carb, ela tem que ser planejada e calculada de acordo com as suas necessidades. Então, por favor, não vai lá na MC do Instagram, que é uma blogueira que a gente não pode citar o nome, e não copie a dietinha da blogueira lá do Instagram. Como é que chamaram ela? MC. De Maria Kátia. Maria Kátia. Não sei se alguém já se localizou. No momento, graças a Deus, ela foi banida do Instagram. Brincadeira, ela saiu do Instagram, então vocês não vão encontrar. Foi talvez a melhor coisa que ela fez. Mas enfim, voltando aqui para o nosso... Vamos lá. Mas voltando aqui para nossa pauta, né? Esquecendo a MC. Não copie a dieta do seu amigo, não copie, principalmente a dieta low carb, gente. Ela deu uma boa estratégia, sim, ela é para emagrecimento, muito bacana, eu gosto bastante. Jejum, Jesus! Gente, jejum é maravilhoso, mas tem que ser planejado, calculado. Não fiquem fazendo jejum por conta própria. Isso é ruim para o organismo. Vocês vão sentir muito mais cansaço, muito mais fadiga. Pode acontecer estresse, principalmente. Sim, pode acontecer desmaios, eventualmente. Então, assim, procure não fazer jejum sem entender o que é o jejum. Não é só uma estratégia de você ficar sem comer. Envolve muitas outras coisas, ok? Então, voltando a falar sobre o carboidrato, com o nosso amigo ali, Guilherme? Vitor Hugo.
Falou, o carboidrato é a fonte de energia para o corpo, né? É a principal fonte de energia, então não deixe, coitadinho do pãozinho, gente. Não deixe, né? O pão francês, que delícia! Com ovinho, né? Eu gosto particularmente. São divididos em complexos, né? E simples. O carboidrato complexo são os alimentos integrais, a batata doce, a castanha, mandioca, e tem alguns outros alimentos que a gente vai... É o que você deve preferir, né? o que Os você deve complexos. preferir. É isso aí. E já tem os simples, E tem que o é o simples mel, também. açúcar. Isso aí. O arroz branco entra no complexo, o pãozinho entra no complexo, o que contém farinha branca entra no complexo. Ou, desculpa, entra no simples. Isso. E aí, as proteínas, que vocês já devem saber, né? Que é todos os tipos de carne e até mesmo alguns vegetais. A proteína é importante e fundamental para o organismo porque ela repara e ajuda na construção dos tecidos, né, do nosso corpo. Então, a proteína tem de origem animal e vegetal. A animal, como vocês já sabem, carne vermelha, carne branca, peixes, né? E os vegetais, os ovos. E os vegetais, grão de bico, ervilha, tudo isso entra no... Oi? Soja, muito bem, bem lembrado. E como ela explicou, né, as proteínas ajudam na estrutura das células até a imunidade, que eu acredito que nesse período de estresse a imunidade de muitas pessoas Isso, diminui. abaixa, né? Abaixa nesse período, né? E a gente sente ali aquele resfriado, aquela... Agora voltou, como é que é o nome? Que voltou agora, depois da pandemia, que antes não existia mais, eu estou com virose. Virose. Voltou. Todo mundo tá com virose, né? Agora voltou a virose, né? Então, assim, hoje, nesse período de estresse, é bem comum a gente ficar com as famosas viroses. E pode falar, David. E aí, o último macronutriente, lipídios, gorduras, né? Mais conhecida. E ele... Oi? Alguém falou alguma coisa? Não? Não. E aí, eles são importantes para a absorção de vitaminas, né? De vitaminas e minerais que a gente precisa ingerir no nosso corpo. E gordura não é um bacon, né? É um abacate, um azeite. A gente não disse que não pode, não é terrorismo nutricional. As oleaginosas. Isso é tudo importante para o nosso corpo, né? Para a formação das células e tudo mais. E o lipídio, né? Como a gente falou, a gordura, né? Também encontrada em origem animal e vegetal e fornecem energia para o nosso corpo. Isso aí. Vamos falar um pouquinho sobre o micronutrientes? Micronutrientes. Vocês sabem o que são micronutrientes? Ninguém? Micronutrientes são... Alguém? Não, ninguém? Ninguém? Todo mundo faz exame regularmente? Quanto tempo, mais ou menos, se faz, assim, Pode falar. de um pro outro? Exame de sangue, um no ano? Alguém mais, uma vez no ano? Hã? Muito bem, de 3 em 3 meses. Ainda mais quando você está com deficiência de vitaminas. Se você não faz exame, não tem esse costume, é bom você ter. Até para suas provas você vai precisar conhecer seu corpo. Até porque o estresse, ele pode ser uma consequência de deficiência de vitaminas, né? A gente já falou o que é micronutrientes, né? Falamos aí que são as vitaminas, né, gente? Vitaminas, minerais. O ômega 3, já ouviram falar, não já? Já ouviram falar? Vou botar lá no... Vou botar nesse aqui. Alguém quer fazer pré-militar aqui? Alguém quer ser militar? Então vocês vão ter que fazer bastante exame regularmente, né? Isso aí. Então é bom fazer de agora para prevenir, né? Tratar se tiver alguma deficiência. Gente, voltando a falando do micronutrientes, a vitamina B12. Alguém já ouviu falar na vitamina B12? Que bom, graças a Deus. A vitamina B12, alguns estudos nos revelam que ela está linkada diretamente. A sua deficiência, ela pode trazer ansiedade, estresse e depressão. Então, assim, às vezes a gente acha que não é nada, né, a nossa deficiência de vitamina B12, mas olha quantas consequências ela pode trazer para o corpo, Isso né? aí. Além da anemia, né? Além da anemia, daí da questão da imunidade. Sem falar que às vezes a gente está cansado. Um dos sintomas de baixa de vitamina B12, não estou dizendo que você tem um desses sintomas, você está com baixa de vitamina B12. Mas o formigamento nas mãos, dos pés, aquele cansaço, aquela fadiga, a própria falta de concentração que a gente Você acorda com sono e fica cansado o dia todo. Isso aí, o dia todo cansado. Aí Nada todo mundo rende. aqui, eu tô com deficiência de vitamina B12, não é isso?
Mas é interessante vocês relatarem para... Eu falo muito responsável porque vocês são, né? Dependem dele para as coisas. Então é importante vocês hoje relatarem isso para eles. Vamos fazer os nossos exames de sangue, vamos ver como está a questão das nossas vitaminas, como que tá as nossas proteínas, os níveis, como que está funcionando o nosso corpo, né? Enfim, e as vitaminas, gente, você não precisa essa da B12, você não precisa necessariamente suplementar. Existe a suplementação quando você não bate na sua alimentação. E olha as fontes de alimentares da vitamina B12. Nós temos o abacate. Ah, mas eu não gosto. Sabia que alguém ia fazer essa cara? Mas o abacate, ele pode ser ingerido numa vitamina. Entendeu? Também não. Mas não tem problema, nós temos outras fontes alimentares. Tem brócolis. Tem brócolis. Ó, nós temos os ovos. Já melhorou, né? Oi? Boa. Eu adoro também. Tem os ovos, tem o leite que entra lá na nossa vitamina. Né? Quem gosta de frutos do mar? Alguém gosta de frutos do mar? Aí. São presentes nos frutos do mar. Ah, não, isso é verdade. Mas de vez em quando, né? Uma vez no mês? Ah, entendi. Você pode usar a farinha integral, vai entrar aqui nos cereais integrais. Ou uma farinha de aveia. Uma farinha de aveia, perfeito. Perfeito. E também temos magnésio. Magnésio importantíssimo para o cérebro, né? Quem tá comigo aí, uma palma e meia, por favor? Arrasaram. Vocês conhecem o magnésio? Vocês sabiam que magnésio é fonte de alguns alimentos? Alguém chuta qual alimento? É um alimento. Não vai ser que é banana, né? A Georgiane. Se tirando a banana, que eu sei que vocês vão falar, tem alguma outra fruta que é muito básica, que a gente sempre tem, eu acredito, na nossa casa. Vocês sabem qual é a outra fonte? Qual? Maçã? Banana? Banana, sim. E outra que eu acho que todo mundo aqui gosta. Uva, gente. Uva é uma maravilha para magnésio. Fonte de magnésio. Viu como é muito mais barata do que uma suplementação? É. Deixa eu gostar. Uma palma e meia? Arrasado, obrigada. Quem não der uma palma e meia na próxima vai dar 2 palmas e meia. Vamos interagir, gente. Então, gente, como falamos, né, temos fontes, né, alimentares de magnésio, que tá na uva, na banana. Além das sementes, Além né? das sementes. Girassol. Gergelim, eu não estou falando do gergelim do pão do Ou do x-tudo. biscoito, né? Do biscoito. Biscoito de gergelim. Não. Deixa eu só corrigir uma fala. Não é que não possa nada. Nós podemos tudo com... Muito obrigada. Equilíbrio. Equilíbrio é vida, gente. Equilíbrio é vida em todas as áreas. Entendeu? Mas quando a gente fala de... Vocês acham que a gente não gosta de um hambúrguer? Eu adoro, gente. Gente, eu tô Uma assim, pizza? eu tô mais redondinha porque existe um bebê aqui dentro. Então, tô emocionada. É o nosso mascotinho. Mascotinho, um mini nutricionista. Você não imagina o quanto ele quer comer hambúrguer todo dia. Eu converso, filho, gergelim. Oi? Qual o nome? Então, não sei ainda. Se for menina, vai ser Liz. Se for menino, vai ser Manuel. Lindo, né? Se for gêmeos, serão os 2 nomes. A gente pensa... Agora, se for 2 meninos e 2 meninos. Aí eu não sei, não pensei. Eu só pensei em um. A gente pensa depois. Mas enfim, eu explico para o meu bebê, né, que o gergelim não é do pãozinho do x-tudo, que a mamãe vai dar o gergelim de uma outra forma. E ele entende completamente. Numa fruta, né, talvez. Sim, uma fruta. Fica uma delícia, gente. O magnésio, ele também está composto, gente, nos peixes, né? A gente fala muito do salmão, mas entende que salmão financeiramente é fora de cogitação, pelo menos no meu lar. Eu como muito, assim, em restaurante, né? Mas a gente tem aí a sardinha, né? A sardinha é rica em ômega 3, magnésio. Eu tinha um pouco de dificuldade de comer sardinha até ver o valor da suplementação. Eu entendi que a sardinha
é mais É importante. melhor. Então, o que acontece? Eu amo sardinha. Entendeu? Eu sou apaixonada por sardinha. Agora, voltando a falar um pouquinho aqui dos nossos micronutrientes, temos o zinco. Gente, tá legal pra vocês? Estão gostando? A gente ficou um pouco preocupado, porque entende que não é um assunto que vocês visualizam muito ao longo do dia, então a gente tentou trazer algo bem dinâmico, bem mais leve. Pode ver que o nosso vocabulário está acompanhando a faixa etária de vocês, a gente não trouxe nada bicho de sete cabeças, a gente poderia estar falando com termos técnicos, mas eu acho que não é a nossa proposta, tá bom? Voltando a falar aqui do zinco, né? Eles são essenciais para a fisiologia do cérebro. Então, assim, para um estudante, tá com o zinco nos níveis elevados é fundamental. Entende? Justamente por essa questão. Oi? Eu gostei de você. Você quer vir aqui? Eu gostei muito de você. Vamos lá, E gente. além do mais, gente, é um combo, tá? Não adianta você só comer fonte de zinco ou... Enfim, e não se alimentar bem adequadamente durante o dia todo, né? É um combo. As principais fontes alimentares de zinco estão na semente de abóbora, a semente de melancia. Tem muitas pessoas que não comem a semente de melancia ao chupar a melancia. Eu como tudo. Eu como semente do mamão. Então, assim, fora, pra né? mim, a semente de melancia não é nada. Vocês já experimentaram? Por quê? Uma palma e meia, por favor. A gente tem a mania de dizer que não gosta, mas quando eu pergunto, já comeu? Não. Então, como é que você não gosta? Você não experimentou? É uma delícia, gente. Não tem gosto, na verdade. O mamão, ele sobressai o sabor. E vocês sabiam que a semente do mamão, ele ajuda contra a prevenção do câncer? Câncer de mama, principalmente, que hoje aflige aí, mais da metade da população feminina, né? O colo do útero. Então, a gente tem que pesquisar para que é benéfico esse alimento, por que ingerir dessa forma. Então, assim, é excelente, gente, é muito bom. E tem aqui também os antioxidantes, não são os suco verde somente, gente. Quando a gente fala de antioxidante, a gente só lembra do suquinho verde, né? É o famoso suco detox. O famoso suco detox. Quem gosta de um suco detox aí? Ah, gosta, né? As meninas com uma covinha lá com abacaxi, né? Uma aguinha de coco ou água natural. É uma delícia! É uma delícia. Ó, se ela fosse minha vizinha, ela estaria bem, porque tem tudo isso. Ela vai falar, nossa, eu amo ser sua vizinha. Então vamos lá, gente. As fontes alimentares estão nas frutas. Uma palma e meia, por favor. As fontes alimentares do antioxidante está aí composto na maçã. E é uma fruta que a gente geralmente tem em casa, né? Está composto na maçã, nas frutas cítricas, nas ameixas, nas cerejas, nos feijões, nozes. Está composto ali também na couve, espinafre. São coisas do nosso dia a dia. Adoro também. Amo. Bia, vai. Aí voltando na proteína, né? Gente, quem acha que hoje tá muito feliz? Quem tá muito feliz hoje? Humor. Quem tá muito feliz? Também tô. Ninguém Sua serotonina está nas alturas. Alguém tá muito... Ninguém curtiu o domingo e tá muito feliz hoje. Não. Vocês estão estressados. O Flamengo perdeu. Eu também estou muito triste. Então. Mas lembre-se que ele já ganhou muitas vezes. E o mais interessante é que o time rival não chegou lá. E torceram contra o nosso Flamengo. Você é o quê? Botafoguense? Sabe, igual meu esposo. Entendeu? Então tem pra onde Os correr. botafoguenses estão, né? Vocês secaram a gente. Não, estão demais eles. Mas voltando a falar aqui sobre o triptofano, que é muito mais interessante que o Botafogo. Uma palma e meia, por favor. Então, gente, o triptofano, como eu falei aqui agora, voltando a falar um pouquinho da proteína, é um aminoácido, é uma proteína essencial que produz a serotonina. Serotonina é o hormônio da felicidade. É o famoso hormônio Ou da seja, felicidade. se você está feliz hoje, só a serotonina está nas alturas. Se você não tá, não se preocupe, ainda tem esperança, porque são exatamente 10h57 da manhã. Ainda tem um longo dia aí, Então né? ainda tem um longo dia para que você eleve esses níveis de serotonina. E voltando a falar do estresse, então, uma palma e meia, por favor. Então, gente, voltando a falar do estresse,
Nesse período de estresse, ansiedade, os níveis de serotonina estão mais baixos, porque a gente está mais nervoso, mais ansioso, esperando as provas acabarem. Começaram hoje as provas? Sexta, e acabam sexta, né? Aí depois acabou mesmo? Aí só no final do ano, né? Não é isso? Ah, então tá certo. Então, assim, quando os níveis estão elevados... Quando os níveis estão elevados aí do estresse, né, esses hormônios diminuem. Por isso que vocês sentem aquele estresse regularmente, aquele humor lá embaixo. As meninas choram, se descabelam, ficam desesperados. Os meninos não querem nem conversar com a mãe, não querem conversar principalmente com a irmã. Fecha a porta do quarto. Inclusive no período menstrual, né? Isso aí, gente. O período menstrual é esse momento, acontece muito. Coitada da gente, né? Então, mais ainda é necessário. importante vocês preferirem esses alimentos, né? Fontes de zinco, magnésio, alimentos antioxidantes, né? Nós temos até que horas? São que horas? Já pode abrir para pergunta? Mas eu acho que eles têm... Alguém tem alguma pergunta? Sabia! Gente, vamos lá, perguntas? Então, gente, só fechando aqui rapidinho. E a então. hidratação. Muito Necessário. importante, nós estamos num período de calor, assim, intensos, né? Então, os níveis de hidratação têm que ser elevados. Nós devemos calcular direitinho a nossa ingestão hídrica, né? Vou ensinar aqui para vocês, depois vocês calculam de acordo com o peso. 35 vezes o peso. 35 ml, né? Que daria 35 ml de água, vezes o seu peso. Vai dar a sua ingestão ali hídrica do dia, tá? Ah, mas eu não gosto de água. A gente pode começar com os mini desafios. Você ingerindo, por exemplo, hoje eu só consumo 500 ml. Amanhã eu vou preferir consumir, garrafinhas. Amanhã eu vou consumir 600 ml, depois de amanhã 700, e quando você vê, você conseguiu bater ali os seus níveis de hidratação. Então, em primeiro lugar, para reduzir esse estresse nesse período de prova, de pré-vestibular, período que antecede aí, né, ano que vem tem as questões da universidade, é uma boa hidratação, isso ajuda bastante. Uma boa alimentação juntamente, né? Sim. O sono regulado, gente, é muito bom a higiene do sono. Lembra que eu falei com vocês que eu tenho muita dificuldade da tela? Nós devemos aí sair do celular de 1 a 40 minutos antes de dormir. Tenha na sua cabeceira, ou se você não tem cabeceira, enfim, tenha na sua cama um livro que seja bacana para você. O livro, ele relaxa a mente. 1 palma e meia, por favor. Obrigada. O livro, ele relaxa a mente, você consegue se concentrar melhor para fazer uma boa higiene do sono. Se você tiver um abajur na sua casa, estudos revelam que tem uma luzinha azul, que vende, gente, é super baratinho uma luzinha azul. É mais barato que o nosso X-Tudo do domingo. Se você puder colocar essa luzinha azul, o X-Tudo é muito bom, né? Se você puder colocar essa luzinha azul, ela relaxa, ela faz toda a sensação de relaxamento, então você consegue se concentrar para dormir. E além disso tudo também, tem chás, né? Que Sim. ajuda no relaxamento do corpo. Sim. E na melhora do sono, como chá de camomila, chá de erva doce. Isso tudo vocês podem incluir na sua alimentação, né? Na Fazer sua uma rotina. ceiazinha Isso à mesmo. noite para melhorar a qualidade do sono. E tem a questão da atividade física, como falamos anteriormente, né? Então fica a dúvida, o que comer no dia de prova, né? O que está se alimentando nesse dia? Gente, é importante lembrar que não é o que você vai comer nesse dia somente, é o que você vai comer na semana que antecede, na semana que ocorrem as provas, tá? Não, o importante também seria comer durante a vida toda, sim, né? Sim, mas a gente está falando, nesse caso aqui, Sim. seria só umas dicas para as provas que Para as vocês estão provas. vivenciando agora, tá? Então é importante que vocês aumentem o aporte de fruta, como morango, uva, maçã, banana e tangerina. Laranja. Vai ajudar aí na imunidade, na vitamina C e todas aquelas questões dos micronutrientes que citamos aqui anteriormente. Então, vai ajudar na concentração. E se vocês gostarem, podem ser frutas desidratadas, tá? Vocês sabem que são frutas desidratadas? Tipo que vem no Uvas panetone, passas. Aqui eu falando do panetone. Os sanduíches naturais, gente. Prefiram trazer de casa, porque de casa a gente sabe o que a gente prepara, né? Então, se vocês puderem trazer da casa de vocês sanduíches naturais nessa semana de prova, nessa semana, já estamos terminando, tá, gente? Só um instantinho, por favor. Nessa semana de prova, se você quiser trazer um sanduíche com o queijo branco da sua casa, o pãozinho com requeijão, alface e tomate. Também temos aqui o frango desfiado com requeijão e o pãozinho. Uma delícia, né? Fica uma delícia, fica saudável, nutritivo, e você vai ter aquela sensação de
de Saciedade, Então, você vai conseguir comer ali dentro daquele período da prova, ficar saciável. Eu sei que nesse período de prova, gente, a gente quer comer doce adoidado, né? Quando a gente fala de chocolate 70% cacau, geralmente as pessoas ficam rindo, né? Que Faz falam, aquela eu não cara quero de 70%. nojo. Eu não quero 70% Pavor. cacau. Mas, gente, o chocolate, ele ajuda na concentração. Acima de 70% ou acima ajuda na concentração, tá? Então, por isso que a gente indica o chocolate 70% ou acima 70%. A gente sabe que tem, nesse período de prova, a gente fica com vontade de comer muito doce, né? Tem os mixes de castanhas e nozes também auxiliam. Já falamos da hidratação, né? E tem uma dica muito importante. Evitem comer em locais desconhecidos, nesses períodos de prova, onde vocês não conhecem como são feitos a alimentação, porque a gente já fica com piriri, né, gente? Normalmente, já com aquele friozinho na barriga, querendo ir ao banheiro. Então, imagina se você come num local desconhecido, onde a comida não está corretamente higienizada, né? Uma alimentação feita equilibrada, pode ser que isso venha piorar nesse período, tá? Isso. Não consuma alimentos que não estão na sua rotina. Se vocês não estão acostumados a comer aquilo, não inclua nessa semana na rotina de vocês, tá? Porque você não sabe como que seu corpo vai reagir a esse alimento. Não leve nada que derreta ou molhe, gente. Pelo amor de Deus, se vocês podem comer alguma coisa aqui no momento da prova, não tragam, porque pode molhar lá a questão de prova de vocês. Eu não sei se aqui é liberado, não, né? Então, menos pior. E, gente, a gente tem uma mensagem, assim, já finalizando. Alguém tem uma pergunta para fazer? Não? Já finalizando, tenha calma, vocês são capazes. Tudo que vocês vão ver no período de prova são coisas que vocês já aprenderam na sala de aula, que vocês estudaram, como eu falei, vocês são alunos exemplares. Vocês não acumulam matéria, eu tenho certeza disso. Então, fiquem calmos, vocês são capazes, vocês vão conseguir. A única pessoa que pode diminuir a sua capacidade é você mesmo. Então, se nós não acreditarmos em nós mesmos, quem vai acreditar? Então eu posso, eu consigo. E é isso aí, nós vamos conseguir. Vocês são merecedores, vencedores, e vocês vão alcançar todos os objetivos, eu tenho certeza, na vida de vocês, tá? E lembrando que esse trabalho, gente, é uma orientação só basicamente o que deve ser feito na semana de prova, mas é importante que vocês busquem uma ajuda nutricional. Se vocês sofrem de ansiedade ou algum transtorno parecido, busque uma ajuda psicológica, né, com um psicólogo. O trabalho da nutrição e psicologia andam casados, andam muito juntos. Nós costumamos dizer que somos parceiros, porque não existe um trabalho individualizado, né? Nós entendemos que a função um do outro é muito importante, principalmente nos transtornos alimentares. Então, assim, eu fiquei muito feliz de estar aqui. Muito obrigada pela atenção de vocês. Obrigada. Ficou alguma dúvida? Alguém tem alguma pergunta? Não? Nem os futuros nutricionistas? Não, achei que você ia perguntar. Eu jurava que você ia perguntar alguma coisa. Eles são muito inteligentes, né? Vocês são muito inteligentes. Então é isso, gente. Sucesso para vocês. Sucesso nas provas. Tenham excelentes notas. E nos encontramos no futuro. E é isso. Eu posso, eu consigo. E vocês vão conseguir. Só um instantinho que a nossa amiga Jaqueline vai dar uma palavrinha para vocês. Pessoal, a gente vai entregar para vocês um prospecto, tá? Só como uma proposta de divulgação do nosso trabalho também. E para vocês guardarem aí, a gente tem um e-book que fala sobre todo esse processo aí de controle da alimentação, como você deve fazer. Tudo que a gente explicou aqui, tá tudo bem detalhado lá, se vocês quiserem dar uma olhada depois. Tem tá o nosso bem? WhatsApp ali, tá bom? Podem tirar dúvidas, gente, no nosso WhatsApp, tá? Vocês podem mandar dúvidas futuras se acontecer. Vocês podem mandar, não tem problema, a gente não tem dificuldade de responder, tá bom? E eu espero voltar aqui no futuro pra gente falar. Não sei se o terceiro ano não vai estar, né? Não estarão, né, aqui. Mas no ano que vem. A mentira que você tá feliz. Podem de nos não seguir tá. no Instagram também. Nos segue no Instagram. O meu Instagram. Pode falar no Instagram? Pode. O meu Instagram é @Marcela_Cioli. O meu é nutri.anabeatrizfarias. E a nossa amiga é Nutri Jaqueline Vargas, não é isso, Jaque? Nos seguem lá, que tem bastante conteúdo, a gente posta diariamente, vocês vão gostar, tá? Então, boa sorte para vocês na prova, foi um enorme prazer, muito obrigada por tudo. Obrigada, gente! E só para finalizar e ver se todo mundo aprendeu, uma palma e meia, por favor. Uhul! Até eu peguei. Aí aqui, uma água. Acho que não precisa.
Gente, voltamos e, primeiramente, eu queria pedir para vocês darem uma salva de palmas, né, para nossas palestrantes, que foi muito bom. Muito obrigada. E a gente queria fazer o seguinte, a gente queria chamar A Júlia Simonato, do primeiro ano. porque ela vai apresentar a vocês como foi feita a organização das coisas aqui. Valeu, Júlia! Vai lá, Júlia! Você fala errado, não liga não, tô nervosa. Primeiramente, bom dia. Então, vou falar sobre... Explicar não, né? Falar sobre os cartazes e as dinâmicas. Bom, ali está um cartaz dizendo sobre o Setembro Amarelo. Ali está um cartaz escrito pedir ajuda é um sinal de força e não de fraqueza. E um cartaz falando que você não está sozinho. Aqui temos as dinâmicas. Aqui tem os hábitos saudáveis, que vai ser feito com a turma da tarde. Mas se vocês quiserem também, podem escrever e jogar ali, os hábitos saudáveis. Aqui temos os Jogue Seus Medos Fora, que vai ser feito ao decorrer da semana. E História Sua Dor, que é uma dinâmica para você se expressar, para você tentar se abrir um pouco, você que não consegue falar com ninguém, então é um modo de se expressar. É isso. Obrigada. Então, gente. Então, gente, assim a gente encerra, né, a nossa primeiro dia da nossa semana de promoção e prevenção de saúde, educação, emoção e saúde, terceira edição. Bom?